Estamos aqui de volta, quinta-feira, meio-dia, no Elas na Proteção. E trazendo um compilado do quadro Conta Pra Gente, no final da segunda temporada. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e tenho orgulho de apresentar as histórias delas. Aline Mello, Daniela Canada, Viviane Freitas, Tony Andrade e Viviane Carvalho. Vai ser muito gostoso rever essas histórias e eu falo com muita felicidade que esse ano de 2024 nós tivemos o 7º Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho, promovido pela revista Proteção e tantos parceiros importantes. Foi maravilhoso ver a comunidade do Elas na Proteção presente, apresentando 2 painéis e sendo muito elogiada, cumprimentada, e a gente percebeu realmente que esse podcast está fazendo o coração de muitas pessoas. Então fica meu agradecimento a você que nos acompanha, que está aqui assistindo esse compiladão tão gostoso, tão feliz de final de temporada. E sem mais delongas, vamos assistir as nossas queridas contando as suas histórias no Conta Pra Gente. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Qualquer história. Então, tem. Eu pensei em uma muito recente, assim. Gosto de coisas novas. Foi uma passada vergonha, mas foi uma passada vergonha sozinha. Olha o nível de distração da pessoa. Foi muito nível de distração aqui. Desci do escritório, temos carro corporativo. Todos os carros muito iguais. Eu tinha parado o carro numa vaga do lado do pilar. Beleza, desci, entrei no carro pra ir embora, né? Entrei no carro pra ir embora, entrei. Aí olhei do lado e falei, nossa, esse banco tá sujo, o que aconteceu? Aí fui ligar o carro, olhei a chave no console, falei, nossa, eu deixei a chave aqui dentro. Aí eu peguei e falei, ué, cadê o meu chaveiro da chave? Aí eu me toquei e falei, porque eu não deixo coisas espalhadas. Eu falei, eu não tô no meu carro. Eu entrei no carro de outra pessoa, liguei o carro e estava saindo. Que bom que ela estava saindo, não estava chegando em casa. Eu teria chegado em casa. Aí eu desci, eu vou dar uma olhada agora para ver o que eu fiz esse mês. Gente, porque... que vergonha, né? Aí eu desci e falei assim, aí, aquela coisa, né? Você olha pra ver se não tem ninguém descendo. Nossa. Aí me veio uma outra pessoa, uma amiga. Oi, Aline, tudo bem? Não, tá tudo certo e tal. E voltei e achei o meu carro que estava do lado. Na outra pilastra, no lado. Eu nem olhei a placa, só simplesmente entrei. Entrei, sentei, liguei e estava quase saindo. Olha o nível de distração da pessoa. Mas nem é só nível de distração. A assim. vergonha. Não, pessoa com muita demanda cognitiva. A mente estava tentando... Pegar o carro estava no automático, não estava sendo pensado. Não, ainda mais todos eles iguais. E assisto aqui. Eu não Contexto. Eu falo, minha bússola interna é algo que não funciona. O que eu falo da minha? Já deram médico. É igual a minha. É a bússola do Jack Sparrow. Meu marido, ele faz sacanagem, assim, que às vezes quando a gente tá em hotel, não sei o que, ele para pra ver pra que lado eu vou, que geralmente eu vou pro lado errado. Saindo do quarto, tipo, você tá do quarto, pro lado errado. Sempre. Então, assim, o que é pegar um carro errado, entendeu? Tá tudo certo. A minha bússola não linkou que era aquele pilar e não aqui, no outro. Sim. Concatenou. Passei uma vergonha cerveja, bússola interna. Poucas semanas. É isso. E não tinha tomado cerveja, né? Então... Nossa. É o que tava faltando. Eu já... Esse era o dia que eu devia ter tomado uma e ter ido embora de táxi, né? Tá tudo certo. Então, eu fiquei pensando muito na história, e aí me veio a história que eu acabei de contar, na verdade, que foi o perrengue do posto de saúde, por 3 vezes eu chamei a ambulância de retaguarda, e eles não vieram, de eu levar a paciente no meu carro pro Vila Nova Cachoeirinha, Hospital Geral ali do lado. E assim, era uma angústia, uma aflição tão grande, e eu cheguei ao ponto de falar assim, cara, o que eu posso fazer mais para essas pessoas, sabe? Não tinha mais o que fazer.
E aí, cheguei a fazer de final de semana consulta, porque eu não estava dando conta durante a semana da agenda. De final de semana, eu ia para a igreja no meio da comunidade para atender por conta, a louca, né? Porque, imagina, não tem cobertura do posto de saúde ali. E aí eu falei assim, cara, não tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido. Foi aí que, enfim, muita conversa, muita terapia. Aquela cita, enfim, gente, eu sou muito adepta à terapia. Eu sou muito adepta à terapia, eu falo o tempo todo. Ver vibrar aqui é a assessoria da Exato. Dani. Para entender que realmente não estava fazendo sentido para mim, que aquilo estava me levando como pessoa para um lugar ruim. Obviamente estava ajudando outras pessoas, mas não estava me levando para um lugar bom. Mas só para pegar o gancho da história da Aline, eu sou o contrário, tá? Acho que ela fala... ela, assim, é verdade. Eu sou o contrário. Eu sou do signo de Virgem com ascendente em Capricórnio. Então, eu sou a metódica da perfeccionista. A gente precisa dela. Então... colocou eu e você numa coqueteleira, sai Dani. Exato. Sayorita. E aí eu sou aquela que anota, eu sou aquela que tira foto de onde eu estacionei o carro para não esquecer, caso eu esqueça, eu não esqueço, mas caso eu esqueça, tem ela a tem foto. plano B, ela não esquece o A, O mas ela tem caderno o B. da Dani na pós era valioso, assim. Nossa, Cópia do nossa, cópia do caderno aqui, ó. Nossa. Quem fazia o caderno? Esses cadernos com canetas coloridas, o que Até fica hoje na no xerox. congresso, ela anota tudo. Na faculdade, meu caderno de bioquímica e de Nossa. imuno rodou a turma toda. O caderno de bioquímica é coisa Se linda bobear, de tá até com Deus, os calouros gente. ainda hoje lá. Nossa, o mapa bioquímico de uma pessoa dessa, com Tudo colorido. Nossa, Toda o cascata lápis de de cor. interleucina, assim, ó. A lápis Dani de era cor de fantástica. 48 cores que o pai trouxe do Japão, sabe? É isso. Então eu sou essa pessoa, então... E é bom, porque combina, Somos complementares, entendeu? Exato. Eu fico ali no pezinho no chão, ela vai, voa, mas é bom ela voar porque eu vou junto, entendeu? Bom. Então é ótimo. Nasce uma startup. Hoje tem um moço aí. Vai dar A certo. gente entra de investidor. Afinal de contas, fui eu que, né, coloquei ela nesse isso. mundo de alguma Exato. forma. Você, de alguma forma, já tem De que ter uma alguma forma, eu porcentagem. colaborei com Eu vou ter que comprar a minha entrada. Mas estava aqui ouvindo a história da Dani, pensando o quanto é interessante os perrengues que ela passou lá na medicina de família e comunidade, e que eu também sempre tive essa impressão, né? Eu nunca gostei muito da medicina do trabalho lá na graduação, nunca pensei em ser médico do trabalho. Era burocrata demais, era só papel, que é a visão que a gente tem, infelizmente. E quando descobri, realmente, para mim, eu sempre traduzi como a medicina da família dentro de um CNPJ. Exato. E eu até brinco que ele é mais eficiente. E o seu perrengue conta isso mesmo, né? Conta. É mais eficiente, porque depende da empresa que você tá, e as duas são empresas hoje que dão condições para elas fazerem ótimos trabalhos, você não passa por essa dificuldade de falta de ferramenta, insumo. de recurso, insumo, Não tem tempo, como não falar de organização. Christophe Dejour, né? É uma pessoa que está com conhecimento no lugar, está com propósito no lugar, mas não tem o recurso. É adoecedor. Ela começa a tirar de si, ela começa a fazer um esforço que aí você começa a realmente adoecer. Porque a Porque sensação de você não insuficiência é vence. própria, né? Ineficaz. Você não sentimento de vence, ineficácia. e é uma deficiência extremamente estrutural. A gente está falando de política pública, a gente está falando de lugares que, mesmo você tendo todo o recurso, toda a boa vontade, não vence ali. E de novo, né? O SUS é maravilhoso. Ele é ótimo. Mas, infelizmente, ainda tem pontos a desejar, né? Então, você vê remédios de alto custo, até hoje, mesmo tendo um CNPJ por trás, mesmo tendo um plano de saúde por trás, uma empresa ali que apoia medicamento de alto custo, a gente recorre ao SUS, né? A questão de fila de transplante, o SUS tem uma estrutura gigante, é ótimo. Eu tenho grandes amigos que estudaram com a gente, inclusive, que trabalham em posto de saúde, e eu vejo que elas falam, eu falo, cara, que legal a gente poder dar isso para muita gente. Mas, ao mesmo tempo, os planos, né, a gente fala muito de saúde suplementar, eles são complementares ao SUS. Então, assim, a gente precisa ainda dessa infraestrutura para ter uma qualidade em relação à saúde, de forma geral, para a população. E eu sou muito feliz, vamos dizer assim, quando eu falo de saúde suplementar, porque eu acho que a gente consegue englobar tudo isso. E quando as pessoas falam para a gente... E eu aprendi muito isso com a Fê, né? Sobre a medicina do trabalho. Você é médica do trabalho? Mas o que você faz? Aí eu falo, eu faço saúde integral. As pessoas, como assim saúde integral? Eu falei, eu vejo tudo da saúde daquele funcionário e das pessoas que estão em torno dela. Eu
trabalho com uma comunidade. Eu trabalho desde a questão do plano de saúde para criança até para o idoso. Eu cuido muito da infraestrutura que eles têm em relação à saúde de forma integral. Então, eu não consigo só ver aquela pessoa na vida, na casa dela. Eu vejo ela no trabalho, que é boa parte da nossa vida. Eu vejo como ela se relaciona com as outras pessoas. Eu falo de relacionamento interpessoal. Que médico da família conseguiria fazer isso? Eu falo muito de qualidade de vida e bem-estar. A Aline, mais ainda. Então, assim, a gente tem essa visão do médico do trabalho muito focado num ponto específico, que é só o cara que carimba o ASO. E, cara, o que a gente menos faz é ASO. É. A gente, como eu viajava, e às vezes era com a mesma equipe, sempre, a gente era como se fosse uma família, né? A gente trabalhava, no hotel já tomava café junto, aí trabalhava junto. À noite, jantava também. Então era a família, né? Aí um emprestava filtro solar pro outro, pasta de dente, e aí a gente, compra as como coisas junto. viajava muito, quando tinha, geralmente a gente trabalhava direto mesmo, final de semana também. Quando a fábrica para, é que a gente podia fazer algumas coisas que não tem como, sei lá, desligar uma ponte rolante com a fábrica trabalhando, aí tinha que esperar. E aí, mas às vezes dava umas folguinhas, né? Aí a gente aproveitava, ia conhecer o lugar, ia pra cachoeira, ia fazer trilha. No Rio Grande do Sul eu conheci muito lugar legal, muito. Nossa! Aproveitava também, né? Não só trabalhava. Caramba, que delicinha. Gente, e assim, curiosidade bem... A resposta vai ser não e corte seco, né? Mas, por exemplo, que quando você tá afastado de casa e você tá desse jeito de acordar, todo mundo ir tomar café, não sei o quê, você começa a conhecer as pessoas muito a fundo, né? Até mania, horários, não sei o quê. Aconteceu de você, por exemplo, ficar doente, sabe, afastada de casa, ou acontecer alguma coisa que você precisou do acolhimento dessas pessoas? Ah, já aconteceu. Um líder que geralmente ia, né? Até tinha uma equipe, tinha umas 2 equipes que eu sempre viajava com eles. Ele bem novo, mas ele cuidava muito de todo mundo, da equipe toda. O tempo todo, você precisa. Eu treinava muito. Aí ele ia me levar, ia me buscar, levava um no banco para isso, para aquilo. Sempre teve bastante Cara, isso isso. é essencial, né? Uhum. Principalmente quando você tá afastado de casa, Porque afastado tá da fora, família. né? Tá longe, num lugar que não conhece. Eu já chego num lugar, eu gosto muito de conhecer os lugares. E como que é as pessoas, como que é o lugar. E aí eu já sumia. E eles ficavam me ligando, onde você tá? E eu passeando pela cidade, porque tem conhecendo gente tudo. que fica no hotel. Tem gente que não sai do hotel. Eu não fico. Eu fiquei um mês dentro do Galeão, no Rio de Janeiro. Não saía. Não saía. Eu fui para fazer uma análise ergonômica na época na TAM. Eu não saía. Eu fiquei comendo naquele aeroporto, estilo Tom Hanks. Se me deixasse mais um dia ali, eu ia começar a pegar os carrinhos e começar a fazer bico no aeroporto. Porque viu o sol nascer quadrado, assim. Agora você é do rolê, né, Vivi? Você vai, explora a cidade. Nossa, Porto Alegre, eu fiquei 6 meses. Voltei umas 2 vezes para casa só. Fiquei uns 6 meses lá. Pegava a bicicleta, aquelas bicicletas daquela estação que tem na rua, sabe? Uhum. Pegava e saía pela cidade. Ia pra Orla, onde a gente viu agora que teve essa enchente, né? Lá no Guaíba. Passeava, conhecia tudo. Nossa, é complicado essa pergunta, hein, Fabinho? Como diz, você só traz pergunta nesse sentido. Mas eu vivi recentemente, né? Eu falo que para mim foi um divisor de águas, tá? Quando eu fui para o estado do Pará, atuar lá, e a gente sabe que é um ambiente quente, em termos de temperatura. E tem-se uma discussão de tornar-se insalubre, né, o calor, realmente, não o calor só de fonte, mas a questão a higiene ocupacional está se discutindo isso, dentro lá da Fundacentro, sobre essa questão de tornar ou não isso insalubridade. E algumas pessoas são a favor, outras não. E o que era mais complicado? Porque eram pessoas, assim, numa sensação térmica de 45 graus, desenvolvendo um trabalho físico. Para mim, ficar ali 2 horas era quase viável. E para eles, assim, ok, e tudo bem, sabe? E a gestão, a gente começou a ter muito afastamento, absenteísmo, principalmente membros inferiores. Aí você chegava lá, você descobria que eles estavam em pé o tempo inteiro.
E aí você falava assim, vamos sentar. Ó, gente, porque ninguém senta não. Por quê? Quem senta é preguiçoso. Não podemos sentar. Aí eu falei, gente, um básico que às vezes a gente traz um monte de tecnologia que não era cumprido. E aí quando você vinha, existe toda uma cultura, né, de que não poder sentar. Eu falei assim, mas como assim não pode sentar? Nossa, a gente senta, a gente passa aqui e fala, não, tu é preguiçoso, manda levantar no nosso intervalo. E aí foi uma discussão que me chamou a atenção. Eu falei, gente, às vezes a gente está buscando alta tecnologia, altas coisas. Você vem, era uma obra muito grande de construção civil, era um trabalho manual, não tinha essa necessidade, mas era um básico que ali na escuta, dentro de todo um fator cultural que eles tinham, não podia ser feito. E, por exemplo, a gente que vive às vezes em grandes empresas, aqui em São Paulo, que é outro mundo, você fala assim, não, a gente está trabalhando em muitas soluções. E às vezes a gente esquece que até na discussão ali, quando você fez a mesa com o pessoal hoje no Congresso, perguntando dentro de soluções, eu acho que às vezes a gente tem que trazer um pouco menos, né, e um pouco do básico para as pessoas, dentro do conversar, do entendimento da importância. A gente que é da saúde, principalmente, a maioria das pessoas entende do seu próprio corpo. E aí, quando você vai trabalhar com o trabalhador, cara, mas você precisa sentar, né? É o sentar que vai fazer isso, mas ele não, sentar aqui, quem senta, né? É um quebra, às vezes, de uma coisinha pequena ali que você vai trazer um resultado grande. Certeza. E assim, Tônia, sabe uma coisa que a gente não para de estudar, né? Acho que estudando, aprendendo, cada vez mais. A gente tem sempre que lembrar o falar fácil. Sim. Porque se você sobe junto à sua linguagem e perde o falar fácil, porque você precisa sempre falar da mesma coisa de formas diferentes. Porque o seu público-alvo, a sua audiência, ainda mais hoje com rede social, ainda mais hoje que, quando você oferece isso, às vezes uma pessoa de um posto de gasolina não sabe o que ela precisa. Então, a gente precisa falar fácil para que todas as pessoas de todos os lugares consigam saber o que elas aproveitam disso, né? É difícil, né? Mas eu vou resgatar duas passagens, duas histórias que eu acho que é importante. Uma que tem muita relação para a gente, nós mulheres, né? Até mesmo elas na proteção, a gente acreditar nas nossas competências e acreditar que nós somos capazes e nós, né, com nossa formação, a gente consegue até mesmo ser multiplicadora do conhecimento. Então, a primeira passagem que eu quero compartilhar, eu fui ministrar um treinamento de operador de empilhadeira, né? Eu também sou formada na capacitação de operador de empilhadeira. E eu combinei, né, com um amigo até, da engenharia elétrica, ele tem uma empresa de empilhadeira, que ele ia fazer a parte teórica, né, e eu faria a parte prática, porque tinha muitos operadores ali, então ele ia me apoiar nesse treinamento. Quando eu cheguei na empresa, né, para ministrar o treinamento, o gerente me recepcionou na empresa e ele me questionou, ele falou assim, cadê o instrutor? E eu tive que me apresentar. Eu falei assim, eu sou Viviane Carvalho, a instrutora. Ele, você? Por quê? Porque eu era uma mulher jovem e nós íamos tinha que ministrar um treinamento, né, para homens, 100% público homem. E aí, ele largou, ele simplesmente deixou todas as suas atividades e ele acompanhou o treinamento. Ele ficou sentado na sala de treinamento, me acompanhando. Aí eu coloquei minha apresentação, falando quem era a Viviane, engenheira eletricista, né? Também formada em segurança do trabalho. Eu ia ministrar o treinamento. E eu lembro que ele me convidou, ele ficou a manhã inteira no treinamento. E aí ele me convidou, e aí meu amigo chegou num período com outro instrutor. E nós fomos almoçar. Ele convidou para um almoço. Nesse almoço, ele começou a me questionar, né? Para saber se realmente eu tinha conhecimento técnico. E aí ele falava assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Você é engenheiro eletricista, né? Eu falei assim, sou sim. Ele, então, eu estou com um problema na minha residência, que é assim, tem 2 banheiros lá. Quando liga um, né, tá lá tudo bem. Quando liga o outro, né, acaba a energia da casa. Todos nós temos. Aí ele falou assim, o que eu devo fazer? O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, olha, eu sempre muito comunicativa, educada. Eu falei assim, olha, você precisa contratar um eletricista, né, para fazer um dimensionamento do seu circuito, da sua residência, né? Porque cada
estrutura, né? Cada chuveiro, ali, cada banheira tem que ter seu circuito independente, tal, tal, tal. E ele ficava, assim, abismado. E ele começou a fazer outras perguntas. E eu respondendo, e ele, assim, não acreditava que uma mulher jovem era uma engenheira eletricista e que tinha conhecimento para estar ministrando um treinamento, até mesmo para falar sobre eletricidade. Então, e como eu menciono, é desconstruindo para construir, né? Então, por quê? Entra naquela questão que nós estávamos comentando hoje no Congresso. Nós, mulheres, já desde a infância, é a bonequinha e os homens o carrinho, Sim. né? Aliás, Então, até para dar um contexto para quem está nos assistindo, hoje a gente está fazendo a gravação desse programa depois de um dia intenso e delicioso do 7º Congresso Nacional de Saúde e Segurança, organizado pela revista Proteção na Seconce. E o mais legal é que nós tivemos 2 painéis e a gente falou muito a respeito de modelos mentais, que se atualmente a gente tem algum menininho brincando só com o carrinho, alguma menininha brincando só tem que com desconstruir. uma bebezinha, uma bonequinha, e a gente está desenhando cérebros, imaginando esses modelos, certamente a gente está construindo uma sociedade para 2040 muito atrasada. Exatamente. Então, por isso a desconstrução, né? Se vem desse formato. Demais. E até um link com a minha formação, eu fui a única mulher da turma. Então, também no congresso falou dos 10%, né, de mulher dentro de uma turma de engenharia. Eu estava lá. Estava lá, eu presenciei. Então, foi muito difícil, porque até a mesma base, a maioria dos meus amigos tinha feito Senai, e eu nunca tinha feito parte de Senai, que tem mais parte de cálculo, né, para te orientar. Então, eu tive que pagar professor particular para me orientar, para conseguir chegar no mesmo nível. Então, assim, para mim foi um desafio, mas não há nada impossível. Nós podemos ser o que nós quisermos ser, né? Então, é esse reforço. Enfim, então, esse primeiro conta para nós. Conta pra gente, desculpa. Foi esse episódio. Saí de lá super queridinha, vamos dizer assim. Fecharam outros treinamentos. Então, nós precisamos acreditar, né? E de representatividade mesmo, que nunca tem ninguém lá, você não imagina ninguém lá. Não imagina ninguém lá. Não tem aquela forma lá, você não imagina lá. Exato. Tem que criar esses espaços, assim. E o outro tema, Fabi, é a questão do que eu acredito muito, que é o laço de confiança, né? O laço de confiança, ele tem que ser construído em todos os pilares, né? Então, o que é os pilares? Eu falo numa hierarquia. Nós podemos falar do nível operacional, né, o nível estratégico, enfim, nós precisamos ter essa construção na área de saúde e segurança, nós precisamos passar essa credibilidade em tudo que nós trabalhamos, contextualizamos, porque na caminhada acontecem algumas coisas que às vezes pode colocar a gente em xeque, né? E se colocar a gente em xeque, toda essa construção, ela tem que estar sólida. Para né? te segurar. Para te segurar. Safety net. Exatamente. E o que eu quero dizer? Teve um período, eu estava na área de telecom, então eu era técnica de segurança, eu era responsável por um dos grupos de trabalho de São Paulo, e eu precisava sempre acompanhar, fazer inspeção, né? E fazer toda a parte de conscientização com essa equipe. E nós tínhamos um gestor, que esse gestor todo mundo tinha, que era o superintendente da área, que todo mundo tinha muito receio, né, dele, porque ele sempre foi muito sério, né? Então, além, né, de uma postura séria ali que ele transmitia, as pessoas tinham receio de acessar ele. E um certo dia eu fui fazer uma inspeção, encontrei alguns desvios nessa inspeção e eu precisava comunicá-lo, né? Então eu fiz meu relatório para fazer a inspeção. Então exatamente eu sentava aqui, né, minha mesa de trabalho, e o meu gerente na minha frente, assim, né? E aí eu passei o e-mail registrando as não conformidades e enviei, né? O nome dele era Alexandre, um grande, grande amigo, que eu deixo até, assim, meu agradecimento pelo período que eu tive contato com ele, que ele me desenvolveu muito. E hoje, até se você entrar, tem recomendações dele no meu LinkedIn. Então, é um querido. E no momento que eu enviei o e-mail, né, segundos depois, o meu gerente fala: Viviane do céu, que e-mail é esse? Eu falei assim: o e-mail das não conformidades que eu encaminhei pro Alexandre Santana, né, o superintendente da área.
Ele, Viviane, pelo amor de Deus, cancela esse e-mail. Cancela esse e-mail. E eu não sabia, Fabiana, cancelar o e-mail enviado. E quando eu abri o e-mail, eu enviei o e-mail exatamente com o sobrenome dele, que eu chamava ele de Santana, né? Então eu coloquei, bom dia, Satanás. Fiz a contextualização no e-mail. Ai, Fabiana. Que Nossa, eu falei maravilhoso. assim, eu estou desempregada. Nossa, Ai, eu falei, meu Deus. do céu. Olha, eu fiz Nossa. fisioterapia e assim, teve várias vezes que eu coloquei, eu sou fisioterapeuta, mas eu tirei um U É. e também deu os vacilos. Ai, meu Deus. Os vacilos, Fabiana. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não conseguia. Eu falei, não, Tirei o E, né? agora eu vou usar o meu dom da comunicação. Eu preciso me redimir ali, né? Bom, Explicar não, o que gente, mas bom dia, aconteceu. Satanás. Estava a equipe dele toda, assim. Aí eu peguei o telefone, liguei, me telefone. Eu tava, nossa, e meu gerente, acho que ele tava assim, querendo falar, Viviane do céu. Eu falei, tá, abri, liguei pra ele, né? Ele já atendeu meu telefone, tocou a primeira vez, ele já atendeu. Eu falei, oi, Santana, né? Tudo bem? Ele, aqui quem tá falando é o Satanás. E nisso ele começou a dar risada, né, do outro lado. E aí eu fui me redimir. E o que eu quero trazer com essa história, né? Como é importante ter essa base, você ter o seu caráter, você ter a sua base muito construída ali, com seus propósitos, seus valores. E eu tive que me redimir, né? E a partir dali, você acredita que a partir daquele e-mail nós tivemos uma conexão ainda mais próxima. intensa? É, sim. E assim, quando eu saí da empresa, teve uma outra oportunidade para mim ser a primeira vez engenheira na minha profissão. Quem me ligou foi essa empresa e ele foi um dos que estava por trás, querendo me levar para a certificação, para o processo de certificação da ISO 45001, porque eu ajudei no processo da ISO 9001. E eu falava, não acredito, gente. E todo mundo falou, Viviane, como que você conseguiu? E assim, da mesma forma que a gente comete erros, a gente tem que ser humilde para falar desculpa, pedir desculpas, se redimir, tratar. E eu acredito muito na comunicação. E a comunicação dentro da área de segurança do trabalho, ela é fundamental, mas não façam a comunicação desse formato. Né? Não façam nesse formato. Mas são erros no qual a gente vai amadurecendo, vai lendo os e-mails, né, para a gente poder enviar. Então, assim, acontece. Acontecem erros, né? Eu acredito. Independente do cargo. Eu acredito muito que aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido, Sim. sabe? E com este programa nós encerramos oficialmente a nossa segunda temporada do Elas na Proteção. É uma felicidade muito grande. E é claro, fica aqui o meu convite para você nos acompanhar na terceira temporada. Quais será que serão as nossas novidades relacionadas a formato, a entrevistadas? O que será que a gente está preparando para este podcast em 2025. Que delícia continuar com vocês. Espero que tenham gostado desse compilado e junto com a gente estejam aquecendo a ansiedade para receber a terceira temporada. Fica o meu agradecimento aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas, os estúdios da AnimaSeg e a revista Proteção, que nos criou, que está aqui sempre nos apoiando, levando a gente para mais pertinho de você. Deixe seu comentário, curta esses vídeos, ative o sininho para não perder, porque toda quinta-feira, meio-dia, a gente tá juntinho no canal da revista Proteção. E prepara, porque a terceira temporada promete. Até a próxima quinta-feira e que a gente continue junto por muitas e muitas temporadas. Mas por enquanto, vamos começar a nossa terceira. Tchau, tchau!